Queridos irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar aqui com os irmãos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Nesse segundo trimestre do ano de 2024, o trimestre que tem por título A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Queridos irmãos, hoje vamos estudar a lição de número 8, que tem por título Confessando e Abandonando o Pecado. Para essa lição, o texto áureo está no livro dos Provérbios, capítulo 28, versículo de número 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Meus amados irmãos, a verdade prática diz assim: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. Amados irmãos, a leitura bíblica em classe, em dois trechos, né? Primeiro, nos Salmos de número 51, versos de 1 a 12. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Também vamos ler, queridos, em 1 João, capítulo 1, versículos de 8 a 10, que diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amados irmãos, os objetivos dessa lição são compreender o que significa confissão de pecado, mostrar o perigo do pecado não confessado, compreender que a confissão de pecado é um caminho para a cura e a restauração. Amados irmãos, na verdade, nós precisamos saber diferenciar o que é certo e o que é errado. Preste atenção que quando eu estou dando aula, por exemplo, para os novos convertidos da minha igreja, eu chamo a atenção dos novos convertidos para o semáforo. E quando eu estou ensinando sobre o pecado para eles, eu digo, olha, na Bíblia fala coisas que se assemelham à luz verde do semáforo. Coisas que se assemelham à luz laranja do semáforo
e coisas que se assemelham à luz vermelha do semáforo. Logicamente que o que se assemelha à luz verde é o que eu posso fazer. O que se assemelha à luz amarela é o que eu tenho que ter atenção, e atenção redobrada, porque eu estou falando da Bíblia Sagrada. E o que se assemelha à luz vermelha é algo que nós não podemos fazer. E nesse sentido, a Bíblia ela é exata. Ela diz sim ou não, né? Ela afirma, e o que a Bíblia Sagrada afirma, nós não temos condições alguma para dizer o contrário. Por exemplo, a Bíblia manda orar sem cessar, orai sem cessar. Orai sem cessar é um mandamento que se assemelha à luz verde, porque diz respeito a algo que nós temos que fazer. Podemos e temos que fazer. Quando a Bíblia diz, por exemplo, acautelai-vos dos falsos profetas, ou seja, a Bíblia está nos mandando ter atenção em relação aos falsos profetas. Quando a Bíblia diz assim, não pequeis, não é? Ou seja, é algo que nós não podemos fazer, não é? Não minta, não cometa falso testemunho, enfim, uma série de coisas que vai ser semelhante à luz vermelha. Então, nós precisamos entender que o que nós passamos a acreditar que é certo e o que é errado é aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina que é certo ou que é errado. Não existe meio termo, tá certo? Então, o pecado, sim, vale a pena dizer que tem muitos aí que não acreditam que existe certo ou errado, não é? Ou seja, eles partem para o lado do relativismo. E em relação ao pecado, o pecado passou, nesse caso, na mente dessas pessoas, a ser algo relativo, não é? O que é errado para uma pessoa pode não ser considerado errado para outra, pois esse tipo de pessoas que relativiza tudo, eles acreditam que não existe a verdade absoluta. Agora, nós crentes, relembrando, não é? Para nós, o pecado não pode ser relativizado. A Bíblia define, e aí eu lembrei para os irmãos a questão da luz vermelha, verde, amarela ali e laranja do semáforo, não é? Pois o nosso conceito de errar, de errar o alvo, no caso, o nosso conceito de pecado, ele tem base na Bíblia Sagrada. E a Bíblia é absoluta, ela não é relativa, tá certo? Então, tudo quanto nós fazemos e acreditamos está na Bíblia Sagrada, tem que estar na Bíblia Sagrada, tem que ter base nas Sagradas Escrituras. Então, atualmente, queridos, existem pessoas, e não são poucas pessoas, são muitas pessoas, que acreditam que não é preciso confessar o pecado, não é por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. E eu vou até dizer que tem pessoas ensinando isso nas igrejas, né? Tem pessoas que, para elas, não pode mais, não precisa mais confessar pecado. Então, nessa lição, nós vamos aprender que a Bíblia não ensina assim. Nós não podemos relativizar a Bíblia. Eu poderia citar vários exemplos de relativização, mas eu não vou citar agora, tá vendo? Talvez eu cite mais à frente. Então, o apóstolo João, em sua epístola, ele escreve que o pecado é real, tá certo? Ele esclarece para a gente que o pecado é real. Por isso é um perigo, se ele é real, é um perigo para a vida do crente, e as consequências do pecado são terríveis. Semana passada eu falei na classe da escola dominical que o pecado não dói. E um irmão, e se o pecado doesse, ninguém pecaria. Um irmão se levantou e disse, eu discordo, porque a gente tal. Não, irmão, pelo amor de Deus. Preste atenção no seguinte, eu não vou entrar nesse mérito agora, mas existe o famoso estado de necessidade. O estado de necessidade, ele diz respeito a um pecado por necessidade extrema. Nesse caso,
nesse caso, há uma dor na hora de cometer o pecado. Mas no dia a dia, no cotidiano, o pecado não dói. E humanamente falando, é bom pecar. O que dói são as consequências do pecado, tá certo? As consequências depois do pecado é que eles são doloridos. Então, o apóstolo João, ele cita as consequências do pecado. E ele cita que as consequências do pecado são trágicas. Então, a orientação bíblica é que, caso ocorra um pecado, ele deve ser confessado e abandonado como evidência de arrependimento, né? Para que o crente ele possa receber o perdão de Deus. A Bíblia diz que o que se arrepende e deixa, ele alcança a misericórdia da parte do Senhor. Então, o arrependimento e a confissão, o arrependimento e o deixar, né, são requisitos para alcançar o perdão de Deus. Então, eu quero mostrar e estudar com os irmãos nessa lição sobre a confissão e o arrependimento, ou o abandono do pecado. Então, eu quero lembrar para os irmãos o conceito de pecado, não é? Ver os passos que levam à queda, e aí, para nós observarmos os passos que levam à queda, poderíamos tomar vários exemplos da Bíblia Sagrada, mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para a transgressão cometida pelo rei Davi, e, por fim, pontuar a confissão como uma condição para a restauração espiritual. Então, primeiro vamos para a definição do termo pecado. Então, no sentido exegético e bíblico, a palavra hebraica ratá, né, e a grega amartia, originalmente significa errar o alvo, né, falhar no dever, coisas dessa natureza. Então, existem outras várias designações bíblicas para o pecado. Então, muito mais do que há para o bem. Então, existem muitas designações bíblicas que eu poderia trazer, muito mais para o bem, tá certo? Existem muitas designações do mal. Então, cada palavra, ela apresenta a sua contribuição para formar a descrição completa dessa ação terrível contra o nosso Deus, que é santo. Então, em um sentido básico, o que é pecado? Pecado é a falta de conformidade com a lei moral de Deus, quer em ato, disposição ou estado, né? Então, ainda podemos afirmar que pecado é a transgressão à lei de Deus. No departamento infantil, outro dia eu vi as professoras ministrando aula sobre o pecado, e elas diziam: pecado é tudo aquilo que a gente faz, fala ou pensa que está em desconformidade ou não está em conformidade com as Sagradas Escrituras. Então, tudo quanto não está de acordo com as Sagradas Escrituras, tudo quanto nós falamos, nós fazemos ou pensamos, pode ser classificado como pecado. Só lembrando que religiosamente, na religião que não é bíblica, ensinam tradicionalmente, ligam o pecado ao sexo. Aí tenha cuidado, tá certo? Tenha muito cuidado com isso. E se não tiver domínio sobre esse assunto, é bom nem falar. Mas quando fala de Adão e Eva, aí ligam o pecado ao sexo. Não tem nada a ver. O sexo foi criado por Deus para uma finalidade específica. Agora, o pecado é a desobediência, a desconformidade ou a transgressão a tudo aquilo que Deus deixou em suas escrituras, não é? No que diz respeito à forma como falamos, pensamos ou executamos qualquer que seja a atitude, qualquer que seja o ato, a ação, ou a palavra ou o pensamento. Então, biblicamente, pecado é transgressão deliberada e consciente às leis estabelecidas por Deus. Transgressão, querido, é o ato de transgredir, violar ou infringir. Transgredir é a quebra de um dever
ou de uma ordem. Não é? Por isso a Bíblia diz que ao pecar, Eva caiu em transgressão. E o mesmo aconteceu com Adão. Né? Ambos caíram em transgressão. Por quê? Ambos quebraram um dever e uma ordem dada por Deus. Então, pecado é, de fato, uma ativa oposição a Deus, uma vez que há uma transgressão, se choca, não é? Uma transgressão das suas leis que o homem, por escolha própria, comete. Isso aqui é interessante, porque a Bíblia, a própria Bíblia, ela também nos chama a uma análise de consciência. Por exemplo, no Novo Testamento, quando a Bíblia fala do maior de todos os mandamentos, aí ela diz assim: amai, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua alma, coração e entendimento. É importante o entendimento, porque algumas pessoas, infelizmente, por não lerem a Bíblia constantemente, não terem aquele exercício de ler a Bíblia, elas falam coisas que distanciam mais do que aproximam de Deus. Por exemplo, elas comparam a adoração a Deus a algo impensado, a algo assim que não exige um esforço mental. Por exemplo, vou dar uma dica para vocês. Essas pessoas pregam a adoração como sendo algo louco, como sendo algo desprovido de regra, como sendo algo assim desprovido de pensamento. Não é. A adoração é algo consciente. Não é? Deus não escraviza ninguém de nenhuma maneira, quanto mais mentalmente. Então, o cristão deve andar em sobriedade mental. Tá certo? Até há uma figura de linguagem na minha colocação, mas é sobriedade mental mesmo. Por quê? A gente precisa saber que o pecado é uma escolha própria do homem. Não é digamos, um impulsionar, seja do lado do bem ou do mal, de Deus ou do inferno. Não. É um ato consciente. Por isso que o homem tem que estar com os pés firmados na rocha, que é a palavra de Deus. Tá certo? Então, o pecado de Davi. Vamos analisar o pecado do rei Davi e os passos que levaram à queda. Né? Primeiro, o rei Davi, ele estava vivendo um dos melhores momentos da sua vida, de seu reinado. E aí, se a gente for analisar a Bíblia, a gente vai ver que o rei Davi tinha um exército respeitado, não é? As fronteiras haviam sido ampliadas, tinha uma linda casa nova e até planos para construir um templo para o Senhor. Então, você vai ver que todo cenário era um cenário favorável ao sucesso do rei Davi. Então, como acontece geralmente com todas as pessoas, a queda do rei Davi, ela não foi repentina, não é? Algumas brechas começaram a abrir em sua vida espiritual. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos, é que o nosso corpo, ele é templo de Deus e morada do Espírito Santo. O apóstolo Pedro chega a chamar o seu corpo de tabernáculo. Ele diz que está prestes a deixar o tabernáculo, que é o seu corpo, e partir para a casa do Pai. Então, por que eu estou falando isso? O nosso Deus, quando quer entrar, ele bate a porta, porque está escrito na Bíblia: eis que eu estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, o nosso Deus abre porta, bate na porta e ele entra pela porta. Ele não precisa de brecha, quem precisa de brecha é o outro lado. Então, quando a gente fala em fechar as brechas, é porque o outro lado pode encontrar um espaço para ele entrar. E o pecado, ele nasce com as brechas que começam a se abrir. No caso do rei Davi, a gente vai ver três coisas. Primeiro, a ociosidade. Então, a palavra de Deus diz assim, e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele seus servos, e a todo Israel,
porém Davi ficou em Jerusalém. Né? Você observa, na época que os reis vão à guerra, o rei Davi ficou em Jerusalém. E não é porque ele não sabia lutar, porque o rei Davi foi ungido rei justamente, uma das suas características era a sua capacidade na guerra, na batalha. Né? Então, como o reinado estava consolidado, possivelmente o rei Davi achou que não havia necessidade de ir à batalha com seu exército. Né? Embora o maior erro não foi nem ficar em Jerusalém. O maior erro foi abrir a guarda da vigilância. Né? Além de ficar no palácio de forma ociosa, o rei passou foi passear no terraço da casa real. Aí vem as questões, né, irmãos? As maiores tentações que o crente enfrenta não são aquelas que sobrevêm quando ele está na frente da peleja, é quando ele está ocioso. Você vai ver, comparando aos dias atuais, a ociosidade do rei Davi levou ele a ir assistir o Big Brother, homem. Foi lá ver a moça tomar banho, a mulher que não era mulher dele, foi lá pro terraço ficar olhando a moça tomar banho. Você observa, assistir o Big Brother. Aí nasce o pecado. Não é? Então, o pecado não é enquanto ele está a peleja, o pecado é quando ele está ocioso. Cuidado com esse pensamento que está tudo bem, tudo calmo, fique tranquilo. É só descansar agora e empurrar com a barriga. Negativo. Nós estamos numa guerra. O que nós vencemos são batalhas. Não é? O que Deus vai nos coroar só depois da guerra, meu irmão. Quando ele vier e vencer a guerra em definitivo. Nós vencemos algumas batalhas aí, Deus vence por nós. Mas a guerra, ela continua. Então não há justificativa para a ociosidade. Também a cobiça. Então, enquanto passeava, o rei Davi, devido à sua ociosidade, viu Batseba, que estava se banhando, e ao vê-la, ele a cobiçou, não é? Pois era mulher muito formosa, segundo a Bíblia Sagrada. Então, o pecado da cobiça leva o homem a perder o domínio próprio e ficar sob o domínio da carne. Foi exatamente o que aconteceu com o rei Davi. Ele procurou saber quem era aquela mulher e lhe informaram que era a mulher de Urias, ou seja, era uma mulher casada. Não era lícito possuir aquela mulher, era uma mulher casada. E se o rei Davi era casado, também não tinha justificativa dele ir atrás de outra mulher. Mas ele não se conteve, mandou trazer Batseba. E aí, em terceiro lugar, a insensibilidade. Né, irmão? Isso é terrível. Você vê que é uma sequência. Aí vem a ociosidade, aí depois vem a cobiça, depois a insensibilidade. Não é? Mesmo sabendo que ela era casada, Davi possuiu, adulterou com ela, sem pensar nas consequências do seu erro. Aí é onde o cantor diz que o pecado não dói. Se o pecado doesse, ninguém pecaria. Não é? Uma das estratégias de Satanás é cegar o homem, não é, para as consequências do pecado. Então o rei Davi ficou cego e transgrediu o mandamento de Deus ao tomar a mulher de outro homem. Você vai ver que há uma sequência, não é, irmãos? E isso a gente tem que cuidar, isso a gente tem que... temos que tomar a vacina do céu contra essas coisas, para nós não sermos tomados, engodados por ela. Então, a confissão de pecado. Né? Então, o verbo confessar, da palavra hebraica yadá, aparece como jogar, tirar, lançar. É uma palavra que vem da raiz verbal de radá, que significa estender a mão. Então, essa palavra, né, a palavra confissão ou confessar, ela está presente cerca de 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo como sentido de tomar conhecimento, saber ou reconhecer. Então, a palavra aparece no Antigo Testamento no contexto de confissão de pecado. Já no Novo Testamento, a palavra grega para confessar é homologeo, que significa concordar com,
consentir ou conceder. Então, essa palavra é composta da raiz homo, não é? Junto de pessoas reunidas, e de logos, que é o ato de falar. Então, a palavra homologeo, ela vai ocorrer cerca de 25 vezes no Novo Testamento. Existe, né, um verbo grego importante para confessar, que é exomologeo, tá certo? Me perdoe, exomologeo, que significa professar, reconhecer aberta e alegremente para a honra de alguém, prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com. Então, logo, baseado nisso aí, a gente pode afirmar que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe, tá certo? Então, isso é o significado da palavra confessar. Biblicamente falando, o ensino bíblico geral da confissão de pecado, ele traz a ideia de reconhecê-lo, né? E fazer a sua confissão, pois o pecado, o perdão depende desse ato. Então, a Bíblia, ela incentiva a ideia de reconhecer o pecado e confessar o pecado. E aí, essa confissão, ela pode ser no momento da conversão ou depois dela, né? Quando os pecados podem ser contra Deus ou contra um irmão. Aqui é importante lembrar um detalhe, que, segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão de pecados que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração e comunhão com Deus. Então você vê que a confissão de pecado é algo extremamente necessária. Você vê quando Jesus ele anuncia ir até a casa de Zaqueu, que nós vamos ver uma coisa interessante. Zaqueu, quando cai na real e que Jesus ia na sua casa, Jesus chegou na sua casa, ele diz: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Você vê que há a confissão, e Jesus ele confirma a confissão de Zaqueu, quando ele diz assim: hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Né? Então você vê que após a confissão, verdadeiramente nós podemos ter uma vida de oração, biblicamente falando, e também de uma plena comunhão com Deus. E o símbolo da confissão de pecado. Então, no ato da confissão de pecado, a pessoa reconhece de maneira autônoma, ou seja, ela não é coagida para isso, ela não é obrigada, ela reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos, né? Que por isso se encontra indigna de estar na presença de Deus. Então a pessoa reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo. Então, em arrependimento sincero e em confissão, ela busca o que lhe é garantido por meio da palavra de Deus, que é o perdão. Então, nesse caso, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão do pecado, alcança a misericórdia de Deus. Então, a alma ela é consolada e a vida espiritual ela é restaurada. Né? A alma consolada, lembre-se que a alma é a sede das emoções, dos sentimentos, dos desejos. Né? Então, a alma consolada é aquela pessoa que tem paz no coração. Né? E a vida espiritual é a vida de contato com Deus, é a vida de conversação com Deus. Então tem a vida espiritual restaurada. Glória a Deus por isso. A confissão e arrependimento como um passo para a restauração. Então, a confissão, irmãos, ainda sobre confissão, a confissão ela é de suma importância para que haja mudança. Lembre de Provérbios 28:13, que nós lemos no texto áureo, né, da lição, onde diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará,
mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então, nesse caso aí, você vai ver que é uma coisa muito clara na Bíblia. A Bíblia nos mostra que sem arrependimento não há remissão de pecado. Então, a confissão ela é a porta para o arrependimento. É o passo, digamos, é o primeiro passo que se dá para a restauração. Neemias capítulo 9, versículo 2 vai dizer assim: e a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros, e puseram-se em pé, e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. Então, a confissão e o arrependimento, eles ajudaram a curar a ferida. Então, você vê, o arrependimento é uma mudança de mente, né? Arrependimento é claramente uma mudança de mente, né? E disposição para abandonar o pecado. Então, envolvendo em senso de culpa e desamparo, apreensão da misericórdia de Deus, um forte desejo de escapar ou ser salvo do pecado. Então, abandono e abandono voluntário. Então, a confissão do rei Davi, ela é premiada como misericórdia. Então, a Bíblia nos mostra o perdão pela confissão. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é? Com o tempo, eu concordo que o diabo usa as pessoas de duas maneiras. Eu concordo com isso. Primeiro, para ela pecar. Segundo, eu uso aquelas pessoas que ficam propagando o pecado. Aquelas pessoas do comentário, da fofoca, né? da disseminação do erro. Em boa parte dos casos, eu até diria que a disseminação do erro, ela comete um escândalo, ela tem uma repercussão escandalosa, bem maior do que o próprio pecado. Agora, eu concordo, eu discordo eu concordo daquela coisa que não se deva levar a pessoa para frente e a pessoa contar detalhadamente o que se fez. Mas eu concordo com o ato também de que deve-se haver um pedido de perdão público, né? Aquele perdão público. Irmãos, eu pequei, preciso do perdão da igreja. Embora não seja necessário dizer o pecado, para você não propagar as obras do adversário, digamos assim, mas eu acredito, tá certo, que ainda seja necessária a confissão pública, né? Então, o apóstolo João, ele trata a mentira e a sua progressão entre aqueles que tiveram um encontro com Jesus. Você vai ver aqui um detalhe. Então, eu concordo com a confissão pública, tá certo? Com aqueles que têm que confessar, não é? Observe bem. O apóstolo João, ele diz o seguinte: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se dissermos que temos comunhão e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, as pessoas que estão em nossa volta têm comunhão com Deus, mas a forma de viver não corresponde como as nossas palavras, né? Andamos em trevas, e isso não corresponde a praticar a mentira. Então, segundo, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, após mentirmos às pessoas que nos cercam, estamos mentindo a nós mesmos. E terceiro, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, quando tentamos mentir para Deus, fazemos-nos dele mentiroso, o qual testifica da pecaminosidade do homem. Se nós erramos, irmãos, nós precisamos do perdão de Deus, na verdade, para poder continuar a nossa caminhada. Tá certo? Também,
como todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o arrependimento também é necessário, né, irmãos, a todos os homens. Jesus mesmo introduziu a mensagem do reino, chamando as pessoas para o arrependimento. Né? Ele comissionou os apóstolos a pregarem essa mensagem, a mensagem do arrependimento. Então, o apóstolo Paulo, ele disse que por meio do evangelho, lá em Atos 17:30, se anuncia agora a todos os homens, né, e em todo lugar que se arrependam. Então, o arrependimento, ele é vital para que o ser humano possa obter a salvação. Então, Jesus ensinou que se não houver arrependimento, o homem perecerá em seus pecados. Então, o verdadeiro arrependimento é aquele que produz a convicção do pecado, contrição do pecado, confissão do pecado, abandono do pecado e conversão do pecado. Né? Então, ele envolve ali contrição, confissão, abandono e conversão. Tá certo? Deve produzir isso tudo dentro do contexto da convicção do pecado. Então, segundo a Bíblia Sagrada, a confissão de pecados deve primeiramente ser dirigida a Deus, né, por intermédio de seu Filho, pois só Ele pode perdoar o nosso pecado. E aí, ao longo do ministério de Jesus, ele disse à mulher pecadora: os teus pecados são perdoados. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus afirma: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Em 1 João 1, nós lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Então, dessa forma, perdoar o pecado é uma prerrogativa de Deus Pai por intermédio de Jesus, mediante a sua grande obra na cruz do Calvário. Tá certo, irmãos? Também alcançando cura e restauração. Então, no textuário, lá em Provérbios, que estava lá em Provérbios, o textuário dessa lição, ele tem por pretensão nos lembrar que ocultar o pecado é decidir trilhar uma vida de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem deixa o pecado, não é, o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão do pecado, vive uma vida mais leve. Então não existe nada mais restaurador que desfrutar das misericórdias do Senhor. Né? Não existe nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, né? Porque assim encontraremos descanso para a alma. Então, todo esse processo de confissão e abandono do pecado, ele revela a eficácia no ministério da reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, quem faz assim, encontra o caminho da cura e da restauração, segundo lemos lá no Salmo 51, versos 3 e 5. Né? Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Amados irmãos, também o abandono do pecado como garantia de restauração. Então, o que o rei Davi fez? Então, enquanto o rei Davi não agiu corretamente em reconhecer sua falha, ele estava na seguinte condição, conforme os Salmos 32, versos 2 e 3. Ele diz assim: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Mas, né, irmãos, isso antes de reconhecer a sua falha. Agora, quando reconheceu e buscou ao Senhor, Deus respondeu à petição do rei Davi. No Salmo 32, verso 5, diz assim: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não cobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões,
e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então voltava a paz, não é, irmãos? Com seu Pai celestial. Então, embora o rei Davi merecesse claramente a pena de morte, o Senhor perdoou, não é? O Senhor perdoou. Por quê? O rei Davi demonstrou um arrependimento de todo o coração e um remorso. Então, até mesmo no Antigo Testamento, nós podemos ver a graça de Deus resplandecer no relacionamento de seus filhos. Então, essa experiência de Davi, do rei Davi com o Senhor, ela ressalta a graça divina como nenhuma outra passagem do Antigo Testamento. Os erros do rei Davi sempre se relacionam com a falha em não consultar a vontade de Deus. Daí, no lugar disso, sua restauração estava sempre ligada ao ato de renovar a comunicação com Deus. E aí vem o perigo do pecado não confessado, né? Tem os males. E aí, voltando lá a Provérbios 28 e 13, nós vamos perceber que a confissão do pecado não se trata apenas do ensino judaico, mas também o ensino cristão. Não é? A carta de João, ela colabora com a necessidade de se confessar o pecado e alcançar, deixá-lo para poder alcançar o perdão. Em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando, por exemplo, vive uma vida de aparência, de morte espiritual, não é? Semelhantemente ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. E também o rei Davi, né, irmãos? O homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor os seus próprios pecados. E as consequências, então, do pecado de Adão e Eva. Então, a realidade bíblica do pecado, ela deve ser vista no primeiro casal. Ela pode ser vista no primeiro casal, Adão e Eva, quando eles pecaram. E por isso eles receberam sentenças severas, não é, da parte de Deus. Além disso, né, nossos primeiros pais, eles perderam o direito de viver no ambiente mais perfeito e belo que Deus criou. Então, por isso, na vida de Adão e Eva, existem consequências trágicas no pecado, como a alteração da condição física de ambos, a transição da natureza imortal para mortal e diversas tensões do gênero humano e natureza. Daí a gente vai ver, se a gente for analisar as consequências do pecado segundo a Bíblia, né? Por exemplo, no suor do seu rosto agora comerás, seus dias serão limitados em 120 anos, e uma série de outras coisas. Porém, inimizade entre você e os animais, a terra vai produzir espinhos, né? A mulher sentirá dores de parto, será submissa ao seu marido, e uma série de coisas, né? Uma série de outras situações bíblicas. E o rei Davi, quais foram as consequências do rei Davi? Meu Deus, pagou um preço muito alto. Então a Bíblia mostra a gente que a espada não sairia da sua casa por causa do pecado. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel, elas vão revelar o conflito e o senso de culpa que ficava na vida do homem de Deus, que por certo tempo ocultou seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que o levaram a gemidos. Lá no Salmos 32, nos mostra que para se manter em silêncio, não confessando o pecado, o rei Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Já o Salmo 51 mostra que a confissão de pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros, a fim de que eles fossem perdoados, e o salmista purificado. Glória a Deus. E aqui, irmãos, nós podemos concluir essa grande lição, né? Essa grande lição. Uma lição maravilhosa. Aqui mostra que
em nossa caminhada cristã, nós estamos sujeitos ao pecado. E aí, encobrir o pecado, né, e viver uma vida espiritual de aparência, não é uma opção bíblica, né, para o caminho da cura e da restauração. Cuidado, tem pessoas antigas ensinando mais errado aos mais jovens. Não precisa confessar, não precisa deixar, isso é coisa do pastor, coisa não sei de quem, não. Isso é coisa da Bíblia, irmãos. Né? Então, uma jornada de perdão, ela só é possível com a confissão do pecado, né? Praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Então, quem procede dessa maneira vai desfrutar das infindáveis misericórdias divinas. Então, nessa lição, também eu mostrei para os irmãos a importância da restauração espiritual do rei Davi. Ele reconheceu o seu erro, né, e pediu misericórdia de Deus sobre a sua vida. No Salmo 51, versos de 9 a 12, está escrito: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a deitar-me, a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Você vê que em nossos dias, os servos de Deus, eles precisam reconhecer seus erros, não é? E ter um relacionamento cada vez melhor com Deus, assim como obedecer seus estatutos e guardar sua palavra. Salmo 119, verso 11 diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Glória a Deus, né, irmãos? Mais uma grande lição para o nosso crescimento espiritual. Com certeza, ao final dessa aula, os alunos vão testemunhar de algo significativo que foi acrescentado na sua vida de fé. Deus abençoe, se dedique, você que é aluno, estude a lição, anote suas dúvidas, suas colocações, leve para o professor. Você que é professor, melhore cada vez mais. Cresça na graça e no conhecimento, não é? Para ensinar, para ser instrumento. E não esqueça da vida devocional em dia, uma vez que a escola dominical também é um trabalho espiritual. Deus abençoe, queridos. Um forte abraço a todos. Se Jesus não voltar, a próxima semana eu estarei aqui comentando a lição de número 9. Forte abraço mais uma vez e a paz do Senhor Jesus.